Olá! A Qualifica acredita no poder de mobilização das mulheres nas famílias, nas empresas, nas comunidades, nos negócios, na política. Porém, esse poder se esconde sob inúmeras formas de opressão. Por outro lado, reconhecemos o poder da transformação que a educação gera. Qualificar-se, sobretudo no contexto feminino, é ganhar liberdade. Liberdade para fazer suas próprias escolhas de forma consciente e eficiente. Assim surge o Qualicast temporada Qualifica Elas, como uma ferramenta de informação, acolhimento, conexão, transformação e mobilização a favor do empoderamento feminino. Eu sou a Sara, participo da equipe de Educação e Inovação da Qualifica e estou aqui com minha colega Regiane. Como a Sara já me apresentou, eu sou a Regiane Avelar, eu sou da equipe de Marketing e Comunicação aqui da Qualifica e tenho a alegria de convidar hoje a Flávia Virgínia para falar aqui com a gente. Flávia, tudo bem? Olá, tudo bem? Regiane, Sara, super feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, viu? Pois é, para compor esse time, a Flávia Virgínia vem falar com a gente um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, sobre empoderamento feminino, né, e tudo que as consequências, né, de mulheres aí à frente dos seus negócios e pode ser transformador para a nossa sociedade, para o nosso país. A Flávia, ela é diretora criativa e cofundadora do Museu Imaginário, também é professora e consultora na Diversifica SA, que é uma empresa, né, de diversidade e inclusão aí com foco nas pautas de gênero, principalmente, e hoje faz doutorado em Paris, né, como professora universitária também, já atuou em várias áreas aí do conhecimento, como artes, moda, filosofia, cultura, inovação. Flávia, conta um pouquinho da sua experiência e da sua história para a gente, e faça sua audiodescrição. Ah, sim. Bom, eu sou uma mulher branca, do cabelo castanho escuro, ondulado. Estou com uma blusinha de pelinhos branca, porque eu estou num inverno tenebroso para gente que vive no país tropical, né? Todo frio, para a gente é tenebroso. E estou num ambiente que é um quarto, dá mais ou menos para ver atrás de mim. Legal. Regiane. Então, eu sou uma mulher parda, eu tenho os olhos castanhos, o cabelo castanho também, longo, liso. Hoje eu estou usando um batom vermelho. Eu sou de Belo Horizonte, tenho orgulho de trabalhar aqui com o time da Qualifica há pouco mais de 6 meses, então é uma alegria muito grande compor esse time junto com você, Sara. Bom, então eu sou a Sara Ribeiro, host, junto com a Regiane aqui do Qualifica Elas. Eu sou uma mulher cis de 37 anos, a cor da minha pele é negra, então eu me autodeclaro negra, mas da pele um pouco mais clara. Eu tenho os cabelos bem cacheados e estou usando agora solto, num tom chocolate, uma blusa azul, batom vermelho. Ao fundo vocês podem ver, né, quem pode ver, algumas prateleiras de livros com algumas fotografias e objetos de decoração. Também sou de Belo Horizonte, sou mãe de Samuel, adoro viajar e estou há quase 3 anos já na Qualifica, né, trabalhando aí na parte da curadoria dos conteúdos e trazendo bastante coisa interessante lá para o nosso app. Então, Flávia, para falar um pouquinho mais aqui do assunto, eu queria falar, né, de que alguns países desenvolvidos, eles têm um desempenho econômico, porque eles possuem uma característica bem bacana, que é o amor pelo trabalho, né? A gente tem países aí como Israel, por exemplo, que todos têm algo a contribuir para o crescimento do país, né? Não trabalhar, inclusive, nessa cultura é uma grande vergonha, assim, para eles. E no Japão, por exemplo, o trabalho é considerado um fator mais importante da vida, né, produtiva dos adultos, porque é um meio, né, de que as pessoas ali exercem a sua cidadania e protegem os valores como honra, humildade, família. A gente vê muito isso em filmes. E você, né, como que você imagina que é possível a pessoa traçar esse caminho, né, entre trabalhar, estudar com o que ama, já que você é um exemplo disso, né, de que faz muitas coisas que ama? Nossa, super boa sua pergunta, Sara, porque eu acho que
já na contextualização, né, fica muito evidente para a gente que o trabalho, assim como o próprio amor, né, são objetos culturais, né, são objetos que eles não têm exatamente o mesmo efeito para todo mundo, não tem a mesma construção social, né, então, assim, eu acho super importante que a gente possa dizer isso, porque eu acho que a gente vive um momento, né, que sobretudo, né, no Ocidente, a gente tem um recorte muito norte-americano, né, que faz com que a gente romantize o local de trabalho, trabalho enquanto eles dormem, vendem para a gente, né, assim, um grande bandejão, né, de um sistema em que a gente tem que ali dar a vida pelo trabalho, ao mesmo tempo, né, em que a gente pode falar nesse tipo de perspectiva quando a gente também está conversando sobre um certo local de privilégio, e na mesma chave ocidentalizada, a gente também vê países, até a própria França, né, você contou que eu estou aqui em Paris, a gente acaba dando umas pesquisadas, né, assim, existe aquela discussão, né, dos 4 dias de trabalho em função de 3 dias de descanso, porque se observa, né, que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que fecha um pouco esse pacote para a gente poder entender, assim, né, o que pensar, para onde ir, como se configurar, assim, eu percebo um pouco que a nossa própria noção de trabalho, que talvez ela deva ser um pouco revisitada, assim, né? A gente está aqui falando, por exemplo, sobre empoderamento feminino, e há poucos minutos atrás eu estava na minha tese escrevendo sobre como que a divisão sexual do trabalho ela é feita a partir do momento que o nosso corpo ele é tornado instrumento, né? Ou seja, nós querendo ou não, enquanto mulheres cis ou enquanto corpos com útero, né? Vamos dizer assim, melhor, né? Assim, os corpos com útero, eles são tomados para uma certa prática, para uma certa cadeia de produção, mas, ao mesmo tempo, todas as nossas práticas de organização e gestão social que nos faz, né, nos torna humanos dentro dessa cultura de linguagem, etc., também são trabalhos. Ou seja, né, em que momento na nossa cultura a gente começou a fazer certos recortes, né, em que o trabalho foi associado a castigo, né, como no mito grego do Sísifo, né, que vai carregando aquela pedra infinitamente. Então, assim, eu joguei muitas coisas na mesa para dizer que existem muitos recortes, né? Que são recortes de onde a gente vem, das oportunidades que a gente tem, mas o que eu vejo, assim, como professora, né? Como alguém que está dentro da universidade, como alguém que já coordenou, já montou curso de pós-graduação e que colabora, né, para universidades e mesmo cursos livres, eu penso, né, que a gente vive um momento que é um momento em que o trabalho ele está mudando um pouco a sua função, né? Assim, vou falar uma coisa aqui que talvez eu vou viajar demais, né? Vocês me puxam se eu estiver viajando muito, mas eu gosto de pensar, por exemplo, como que, assim, sei lá, na Revolução Industrial, a gente teve pela primeira vez uma preocupação sobre o lazer das pessoas, porque simplesmente as jornadas de trabalho de 20 horas, sem nenhum lazer, elas acabavam por matar os indivíduos, os sujeitos que estavam ali sendo explorados. E hoje, a gente vê em qualquer lugar que a gente abre nas nossas redes sociais, de LinkedIn, que é voltado para o trabalho, a TikTok, a pauta, por exemplo, da saúde mental. Por quê? Porque nós vivemos uma era em que a nossa cabeça ela está sendo muito mais, né, considerada, porque temos, né, os maquinários que fazem, né, óbvio que ainda existe o trabalho braçal, mas que, né, majoritariamente nós estamos mais, né, tendo como exigência a criatividade, a organização, a gestão, etc. Ou seja, né, assim, dizendo tudo isso também para a gente poder pensar que a gente vive um momento em que a lógica de trabalho está sendo alterada e que a gente vive um pouco mais exposto a uma série de dispositivos que nos atravessam e vão ressignificando ali a nossa trajetória, o que é muito conflituoso para quem, né, cresceu num sistema antigo ou pensa que o emprego é a única saída. Infelizmente, não temos mais aquela, né, o amado CLT, como a gente já amou no nosso país, por exemplo, tem uma realidade completamente diferente, mas a gente também tem um sem número de referências e dados e oportunidades, mas o que eu acho que hoje, observando estudantes, observando as consultorias que eu faço, é que a gente tem um problema de curadoria, a gente tem um problema de seleção, né? E aí, voltando para a sua pergunta, né, que você fez a pergunta puxando um pouquinho assim, você que fez muitas coisas,
eu brinco que a gente tem aqueles dados de trabalho que fala assim, que essa geração vai ter 5 empresas, 5 frentes de trabalho diferentes durante a vida. Eu brinco que eu já matei esses 5, assim, antes dos 30, de tão inquieta. Então, assim, eu acho que é um pouco por esse lugar que passeiam, assim, as minhas ideias sobre o tema e como que a gente pode contribuir, assim, nesse sentido de fomentar uma curadoria que tenha um pouco mais de expressão dentro daquilo que você se mobiliza a fazer no momento em que você está fazendo alguma coisa e dentro das suas óbvias, né, limitações ou não limitações, entendendo que elas também são um ponto de referência, né, para a busca de conhecimento, cursos novos, etc. Eu acho ótimo você colocar isso até para a gente começar, sabe, Fábio? Porque, assim, me reconheço muito quando você fala dessa inquietude, porque eu também sou uma pessoa que já fiz de quase um tudo nessa vida em termos de relações de trabalho. E essa questão que você disse de oportunidade, de privilégios, ela realmente acontece e ela afeta a maioria da população, quiçá mundial, porque nem todo mundo tem disponibilidade e acesso, né, a cursos, serviços, educação básica, por exemplo. E outro ponto que eu destaco também é porque, assim, houve um momento em que ser workaholic era um status chique, vamos colocar assim, né? Hoje já é tipo assim, nossa, coitado ou coitada de você, mais diretamente, que é workaholic, que quer dar conta de tudo, porque aí também tem aquelas questões da jornada que não é mais dupla, única, tripla, quíntupla, e dependendo tem muito mais coisas para se fazer. E aí tem aquele dualismo, né? Ou você acaba dando conta de tudo e não fazendo nada, ou você quer ser uma super mulher e acaba se frustrando, inclusive nas questões de saúde mental. E aí, assim, eu estou falando tudo isso também para contextualizar e tentar entender como que a gente pode ajudar essas mulheres que estão nos ouvindo agora a terem um direcionamento. Você falou até de consultoria. Eu sei que aqui não é o lugar, não é o espaço, mas assim, que elas tenham um norte, assim, falar assim, nossa senhora, eu estou me vendo nisso. E aí, o que eu faço? Como que eu saio desse lugar? Nossa, é uma pergunta bem, né, bem complexa, né? Porque a gente ainda colocar, né, uma pimenta, né, na pauta de gênero, né, complexifica tudo, né? Porque historicamente as mulheres, né, sobretudo as mulheres, os corpos com útero, né, e que têm filhos, né, acabam sendo ali muitas vezes tragadas, né, por esse trabalho, essa tripla jornada que a gente chama de tripla por não conhecer exatamente as casas das pessoas, porque geralmente já está na 4ª, na 5ª jornada. Mas acho que também a gente cai muito nessa armadilha mesmo, e que é uma armadilha que faz todo sentido também historicamente, que é o fato de que nós mulheres, e aqui, né, cabem todas que se identificam, assim, em geral, nós estamos dentro de um lugar, assim, de um plano ali econômico que nos afastou durante séculos, né? E finalmente estamos falando com um pouco mais de liberdade sobre essas pautas, né, que ainda estão muito no meio do caminho, né, ainda com uma série de problemáticas que nem vem ao caso da gente eleger, mas a gente percebe pela primeira vez que nós temos, né, assim, uma espécie de direcionamento ao dinheiro imaginário, assim, né? A mulher é sempre aquela que vai casar com o homem, que vai herder do pai, aquela coisa do dinheiro mágico. E pela primeira vez, né, nós estamos percebendo que as coisas não são exatamente assim, e que a gente está acessando um pouco mais os espaços. E aí vem uma segunda armadilha, que é a armadilha da gente não pensar na estrutura que fomenta todo esse jogo de poder e entrar nesse jogo de poder como se ali nós fôssemos só mais uma dentro daquela rede já criada, assim. Eu estou falando porque eu penso muito, assim, na minha trajetória, assim, né, quando a gente, né, faz a leitura de várias coisas que eu já fiz, eu brinco com o Luiz que eu estou com medo de voltar para o Brasil, porque aqui eu sou bolsista de doutorado. Eu dou algumas aulas, porque eu não consegui tirar licença de uma das faculdades que eu já tinha tirado licença antes, e o meu trabalho com o Museu Imaginário é um trabalho criativo, e assim, eu acho ele delicioso de fazer, porque tem alguém lá cuidando, que não vai cuidar para sempre, eu preciso voltar para essa realidade, assim, né, que é a minha sócia santa, junto do seu parceiro querido, assim, agradeço demais, Silvia e Rafa, mas vai ter um momento que eu tenho que voltar ali para a logística. Mas um pouquinho antes disso, de eu ter essa limpeza na minha agenda, essa vida mais mínima, assim, eu estava no semestre passado com 62 horas na minha carteira. Eu estava com 18 horas em sala de aula, 10 horas de um cargo acadêmico e 30 horas numa coordenação de um espaço.
E assim, é claro, né, que alguma hora isso escorrega para algum lugar. Isso vira uma série de problemáticas que a gente não se dá conta até a gente passar por elas, assim. E eu fiquei pensando assim, a troco de quê? O que foi que eu ergui com todo esse trabalho? E aí eu volto de novo na coisa da curadoria, né? É claro que eu tenho uma certa idade, né? Claro que passei por algumas experiências que me dão hoje uma certa iluminação de pensar assim, eu gosto muito de trabalhar, é o meu jeito de operar, eu sou uma pessoa que eu não romantizo o trabalho, mas eu gosto muito de trabalhar, eu me sinto muito bem quando eu estou trabalhando. Mas agora eu começo a pensar assim, que tipo de trabalho, que é o trabalho que eu vou, de fato, orientar as minhas próximas ações. Porque eu percebo que alguns trabalhos que eu tive, que eu fui tragada por eles, e muito nessa armadilha de quero crescer na empresa, se eu entrei nessa empresa, eu quero crescer nesse lugar. E hoje eu percebo que essa construção que a gente vai fazendo é muito dessa armadilha, porque nós, enquanto sujeitos do feminino, nós estamos sujeitas a essas armas que nos colocam diante de nós e que a gente fica pensando assim, se eu não conseguir esse, nunca mais na minha vida eu vou conseguir. Se eu engravidar, nunca mais eu vou conseguir. E de repente eu começo a pensar, o Luiz brinca comigo, meu companheiro que trabalha, né, com vocês também, ele brinca que ele fala assim, a gravidez não vai ser o fim do mundo, você vai continuar sendo uma outra mulher, mas assim, porque eu ficava num desespero de pensar no meu ciclo biológico, né, assim, os lugares que eu poderia ocupar. E aí, depois que eu vim para cá, assim, eu comecei a falar assim, gente, mas que perda de sentido que estava tendo a minha vida, em que eu só pensava nisso, eu ficava o tempo inteiro no WhatsApp, e mesmo se eu voltar para aquilo por alguma necessidade, qualquer questão que seja, ou até por vontade, eu acho que eu não sou mais aquele corpo que se doa de uma maneira que não conecta os sentidos dessa forma de existir, assim, sabe? Então, assim, eu falo porque eu acho que é bom, eu acho que também tem uma coisa, né, que a Sara trouxe a questão da lógica de trabalho para cada cultura, que as pessoas também, elas são 880, né, assim, a gente está vivendo esse trabalho enquanto eles dormem, mas então agora eu só vou fazer o que eu tenho que fazer, o mínimo. Não, existem outras formas de trabalho, estudar é um trabalho, cuidar do filho é um trabalho, da casa é um trabalho. Então, eu acho que assim, é um pouco colocar nas prateleiras as coisas que fazem parte do trabalho e que são igualmente importantes, né? E que vão alimentando o nosso repertório para existências de trabalhos formais que são, né, que nos exigem, né? Assim, as soft skills, por exemplo, né? Assim, elas não vêm somente dos cursos, né? Os cursos são de suma importância para a gente conectar coisas que estão acontecendo que a gente não vê, porque a gente não foi programado para essa curadoria, né? De tirar o melhor de coisas que a gente está fazendo no momento que a gente está fazendo, sem dar muita importância para elas. Não sei se eu falei confuso, assim. Eu acho que desde que eu cheguei aqui eu fiquei um pouco confusa, sabe? Mas enfim. Acho que é por aí mesmo, mas a grande questão, quando você fala essas formas, esses espaços de trabalho, eu acho que hoje para as mulheres prioritariamente é a questão da geração de renda, né? E quando ela tá num lugar, como você falou, cuidar do filho é um trabalho, e é o trabalho mais importante, né? Eu tive a experiência de passar pela gestação. E em vários momentos eu falei assim, gente, e tava trabalhando assim, aquela correria, aquela loucura, 3 frentes diferentes, fora casa, marido, enfim, vida pessoal e atividades físicas, porque é importante destacar que a gente precisa de ter esse tempo também. E eu parava para pensar, eu falei assim, gente, assim, o período de gravidez, ele deveria ser um período sabático, porque a gente está fazendo o trabalho mais importante que tem, que gasta mais energia, e eu acho que é mais relevante mesmo, assim, no sentido da vida mesmo, que você está gerando uma outra vida. Só que essa é uma realidade que a gente vê que não acontece. E quando a mulher, ela tá nesse papel mesmo, nessa função de como genitora, às vezes até a própria líder do lar e tudo mais, o contraponto da geração de renda é muito complicado. E aí, assim, até puxando um pouco mais para a sua experiência também, como que a gente pode fazer para exercer o empreendedorismo nesse sentido? Nossa, eu acho que o empreendedorismo é uma palavra muito grande, muito forte, né? Assim, o empreendedorismo, tem o intraempreendedorismo, né? Que somos nós construindo ali, né? Essa jornada, porque eu tenho um pouco de medo, né? Eu faço essa freada no início da fala, porque a gente vive uma era, né, que a gente fomenta muito que as pessoas sejam empreendedoras, dadas as configurações. Eu coordenei durante um tempo assim, um espaço que era um espaço de economia criativa, com incubadora de startups. Ainda, né, estou à frente de uma série de projetos pós-graduação
não como coordenadora, como professora, que ajuda as pessoas a fazer um pouco dessa orientação para esse lugar, mas eu tenho, assim, muito receio de ser irresponsável no estímulo das pessoas, então eu faço sempre muitas ponderações dizendo sobre como que empreender não é para todo mundo, né? Empreender também não é só o empreendedorismo de startups, que parece ser super divertido, super legal, basta você querer e acreditar que vai chegar lá. Muito pelo contrário, né? Muitos têm um aporte financeiro, tem alguém que segura a onda, tem uma rede de apoio ali imensa para poder dar conta daquilo que está acontecendo ali. Então, assim, eu tenho muito, muito receio disso. Mas, dito isso, eu ainda não sou mãe, né? Assim, estudo o assunto do trabalho, da divisão sexual do trabalho, sou uma super... levanta essa bandeira que eu acho que as mazelas do mundo acontecem justamente quando o corpo com o útero ele é tomado como uma máquina de trabalho gratuito, né? Assim, então, não haveria revolução industrial se as mulheres não tivessem sido confinadas ao trabalho de geração de vida, de cuidado do marido, aquela coisa toda que a gente sabe bem. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é uma realidade, porque é um número estrondoso de mulheres que voltam da licença maternidade e são demitidas, assim, né? É um número, assim, a coisa, ela chega... a última pesquisa, se eu não me engano, era mais de 60%, né? Agora eu já estou um pouquinho desatualizada dos números, mas, assim, é um número muito grande de mulheres que voltam da licença maternidade, passa ali um tempo, e elas são demitidas, e eu já vi perto de mim, né, a justificativa de ela estava saindo mais cedo todo dia, ela estava com a cabeça muito voada, não era mais a mesma pessoa, e é óbvio que não é mais a mesma pessoa, né? Assim, então acaba que o empreendedorismo vira uma chave ali, infelizmente, um caminho possível, e eu falo infelizmente porque de fato a gente não tem na lei brasileira, assim, ainda, né, um aporte para este corpo que gera uma vida, né? Assim, a gente não assiste esse corpo como um corpo que está ali trabalhando para uma nação, né? Assim, porque é uma vida que nasce, é mais um corpo de trabalho, um corpo, né, que está ali em função dessa construção social, né? O trabalho, ele não é só para a gente, ele é para uma construção social, né? Ele entrega elementos culturais, né? Como vocês trouxeram aqui, né? Sara trouxe aqui na abertura, né? Assim, ele entrega uma identidade, né? Assim, então, assim, eu não quero ser síndrome de vira-lata, que eu também não acho que né, os outros são sempre melhores, mas a gente acaba realmente tendo esse lugar do empreendedorismo como um lugar possível. E aí eu acho que, assim, o lado bom que a gente tem é que a gente tem políticas muito afirmativas, né? O microempreendedor individual, ele é uma frente muito interessante, mas ao mesmo tempo que a gente tem mais mulheres que abrem empresas, o número de mulheres que fecham empresas é tão grande, tão gigante quanto, e isso muitas vezes eu acredito que se dá justamente porque não temos políticas afirmativas de cuidado desses filhos. Então, assim, para estas mulheres, assim, eu não tenho nenhuma receita e não conseguiria nem até pela minha própria experiência de não ser mãe, mas certamente o conhecimento é um dos lugares principais para que você... o conhecimento que eu digo é uma formação nas lógicas de base do empreendedorismo, né? Por exemplo, as que dizem sobre contabilidade, sobre planejamento, e acredito também muito, né? Assim, ainda que o empreendedorismo ele tenha várias interfaces, né? Tem um empreendedorismo por necessidade e tem um empreendedorismo por vocação, e que são muito diferentes. Mas em ambos os casos, assim, a gente não dá conta de se erguer e se manter se a gente não tem uma rede de relações, né? Assim, que vão facilitar de fornecedores a crescimento mesmo, amplitude ali das coisas que você está construindo, a forma como você vai se apresentar para o mundo. Então, a gente vive uma lógica, né? Assim, vocês sabem melhor do que eu, né? Uma lógica de informação, de comunicação, de aparição. Então, é muito importante, eu acredito, né, que na medida em que você está com esse desejo de empreender, sendo uma mulher, sendo mãe, é muito importante que você se planeje, né? Assim, porque é muito, eu acho muito perverso a gente querer dizer que as coisas servem para todo mundo, né? E que vai dar tudo certo, sem a pessoa ser preparada ali para tudo que ela vai encontrar, assim. Então, assim, se qualificar, né? Fazendo brincadeira com o nome do QualiCast, né? Do Quali delas, mas assim, se qualificar é muito importante, planejar e se perguntar se tem aquele fôlego para dar conta desse tempo que você vai passar
empreendendo sem ter muito retorno, porque geralmente é assim que as coisas funcionam. Você vai ter um gasto imenso, às vezes, infelizmente, né, se a pessoa está ali naquele momento de transição de carreiras, às vezes você vai ter que meio que trabalhar na paralela, porque assim, eu acho que mais caro do que, né, o dinheiro que a gente gasta é o corpo que vai embora, né? Então, assim, tem que se planejar nesse sentido, assim. E aí, ouvi muita experiência das pessoas que já empreenderam, né? Ouvi a experiência de pessoas que têm ali uma realidade mais ou menos parecida com a sua ou não também, porque, né, a pluralidade ajuda a gente a fazer umas conexões interessantes, mas escutar muito é muito importante, assim, não se lançar no risco. Esse eu acho que é um lugar que afeta muita gente, porque é isso, mais uma vez, né? A gente vive com muita propaganda, né? De métodos milagrosos, né? Mas se a gente não tem ali uma mentoria, se a gente não tem ali alguém para, né, para ajudar a gente a entender caminhos que deram certo, caminhos que não deram, desconfiar muito de quem só te conta sobre sucesso, né? Que tudo dá certo, porque é mais perrengue do que as coisas, né? Brilhando, maravilhosas. Então, eu acho que é um pouco por esse caminho. Eu sou professora, né? Então, eu puxo muita sardinha para a brasa dos estudos, assim. Eu acredito, eu ainda não falo só sobre estudo formal. Acho que o estudo das ruas, às vezes, ele é até mais, pode ser até mais enriquecedor, assim. Mas estude, né? Você tem um negócio, vai olhar quem já fez parecido, quem não fez parecido, quem tem outra coisa, por que fechou. Eu acho que é um pouco por aí que eu iria para começar. E aí é óbvio, né? Você vai fazendo suas conexões, as coisas elas começam a abrir outras portas e te gerar necessidades, né? De buscas para assuntos, às vezes, um pouco mais concretos, mais especializados, até que você tenha ali essa, né, coragem, que eu acho que exige também, de tocar o negócio, né? Bom, a gente sabe, né, que o grande X da questão nem sempre é esse sedutor discurso, né, que mostra essa possibilidade de conciliar a nossa vida pessoal, a maternidade e o trabalho na prática. E aí, quando a gente vem para esse cenário da mulher brasileira, principalmente, né, que é responsabilizada pelo cuidado da casa e dos filhos quase que 100%, essa conta ela não vai fechar quando ela quiser fazer essa transição de carreira, quando ela quiser empreender. Então, acredito que deva haver, né, um momento para parar e pensar, realmente fazer um balanço, né, da vida, de como que as questões em casa elas podem melhorar para que esse sonho, né, porque às vezes o sonho de empreender ele vem sim da necessidade, mas já é algo que aquela mulher ali já pensou como a solução de um problema, né? E que aquilo ali pode ser sim transformado em um negócio, que aquilo ali pode gerar impacto, e por que não, né? Dar mais independência financeira. E aí, uma questão que eu gostaria de levantar quando você fala da questão dos estudos, né? É porque hoje existem acesso a muitos conteúdos, mas é necessário, né, a gente ter esse caminho, esse norte do que a gente quer e basicamente fazer esse networking, porque muitas vezes a gente acha, eu sou mãe e passei por alguns momentos que eu achava que aquele momento ali só estava acontecendo comigo, e não, a gente não está sozinha muitas vezes, né, e para formar essa rede, acho que é bem interessante, né, participar desses movimentos e absorver esses conteúdos que são gerados, sim, mas muito na questão da consciência, né? Por exemplo, às vezes eu preciso me organizar para fazer algo que é simples, assim, almoçar, para tomar um banho, lavar a cabeça. Então, gente, quando a gente fala assim, eu não tenho tempo, e quando a gente fala de maternidade real, que às vezes está escancarada, né? A mãe descabelada, a mãe com uma fraldinha, assim, porque o peito está vazando. Gente, isso não é normal. Romantizar também esse lado não é normal, né? A mulher, ela precisa trazer para ela
autonomia, essa questão de liderança mesmo, né? Quem é que lidera essa vida, né? Então, buscar ali rede de apoio, buscar network, e aí sim, né? Poder tirar esse sonho do papel e com muita consciência, com muito estudo, buscar formas de colocar esse sonho, né, tirar esse sonho e fazer desse sonho um plano mesmo, né, ou um plano de negócios, ou que se essa mulher ela já está numa empresa que é mais acolhedora, que tem mais consciência da parentalidade, trabalhar o intraempreendedorismo, né, o que ela pode trazer ali dentro daquela instituição, né, como algo que ela pode realmente colocar as ideias dela em prática e crescer profissionalmente naquela carreira ali que ela já está consolidada, né? Ou muitas vezes buscar realmente formas que ela pode se aperfeiçoar dentro de uma empresa ou não, né? Ou empreendendo. E eu acredito que nós aqui, enquanto uma EdTech, né, uma empresa de educação tecnológica, a gente consegue oferecer, né, uma gama de cursos que já passam por essa curadoria, né? Então, quem está nos ouvindo e tem vontade, né, de aprender um pouco mais sobre esse universo de empreendedorismo, já tem alguns cursos que eu já indico, que é o Mentalidade Empreendedora. Antes de você saber de custos, fluxo de caixa e essas questões mais técnicas, é um curso que você pode fazer para despertar, né, essa mentalidade empreendedora em você, para você ver se realmente o empreendedorismo é para você. Porque existem algumas habilidades, algumas competências que são necessárias para quem vai empreender, né? Porque nem tudo são flores, como se vê por aí, e nem o caminho muitas vezes não é fácil, principalmente, né, porque a gente já tem uma sobrecarga ali por trás. Mas tem outros conteúdos também, principalmente da linha ali de startup, né? Então, para quem tem ideias aí inovadoras, poderem provar, né, se essa ideia é realmente algo que vai ser transformador, que vai gerar renda e independência financeira a um curto, longo prazo. Então, toda a parte administrativa também. Então, a gente tem curso de Design Thinking, tem curso de como captar recursos para startups, por exemplo, né? De ferramentas de gestão. Tem uma gama de cursos para você que quer saber se você pode se tornar realmente uma empreendedora de sucesso. E se você, como trabalhadora CLT, né, o que você pode fazer para melhorar as suas soft skills, né, que são essas habilidades comportamentais, e realmente garantir, né, a sua efetividade aí na empresa e seu crescimento dentro de um plano de carreira, se é isso mesmo que você quer. Então, a gente deixa, né, à disposição aí nosso portfólio para que vocês conheçam, e é isso, acredito que romantizar o empreendedorismo, seja ele materno ou não, né, pode ser uma cilada quando você vai achando que você vai solucionar todos os problemas do mundo e vai ficar rica, e não é bem assim, né, realmente por trás disso tem muito estudo, tem muita conexão, tem muito network, tem uma rede de apoio que te dá suporte nas questões da casa, dos filhos, enfim, é isso. Busquem conhecimento. Conhecimento, ele é libertador. É verdade. Absolutamente, né? Legal demais. Ouvindo você falar, eu fico pensando que vocês têm realmente um repertório imenso. Eu acho que começar por tudo que você falou, assim, né? Eu sou professora muito amiga das ferramentas e eu gosto muito de apresentá-las dizendo assim, nós estamos olhando para o nosso projeto, mas começa a olhar, se você estiver, sei lá, pensando em o que você vai fazer no fim de semana. Vamos tentar colocar aqui nessa ferramenta para ver se a gente... O que é um planejamento? O que é você desenhar uma coisa pensando no lugar que você quer chegar? Porque necessariamente vão ter muitos acidentes no percurso, acidentes que são péssimos e acidentes que são muito bons, mas a coisa da ferramenta, ela é a escuta, né? Assim, é um pouco da nossa escuta, da nossa abertura. Então, acho que essa, né, quando você fala sobre todas essas temáticas e a coisa da mentalidade, eu acho que é muito importante porque elas, o nosso pensamento, ele não pensa à toa, né? Ele pensa quando ele é
forçado a pensar, né? Então, assim, na melhor das hipóteses, você vai se forçar a uma conexão que você ainda não estava enxergando, né, no seu entorno. Então, acho que isso é bem interessante. Todos esses que você falou, assim, sou bem também usuária dessas ferramentas. Pois é, olha só, imagina assim, se você não tem uma gestão do tempo, né? Que aí existem, a gestão do tempo, ela é uma habilidade, ao mesmo tempo que ela tem várias ferramentas ao seu dispor. E aí, uma dessas ciladas, né, que contam é que quando você sair do mercado de trabalho formal, né, para empreender, você vai ter mais tempo para passar com sua filha, seu filho. E a realidade é até que seu negócio decole. Para que ele decole, né, será necessário, às vezes, trabalhar mais que 40 horas semanais do que um CLT. E aí, muitas vezes, né, boa parte dessas horas, você vai ter que, como você vai estar em casa, você vai ter que dividir essa atenção, às vezes, com a criança, computador, criança, aí você tá, só por você estar em casa, né, já tem as demandas da casa, então, às vezes não adianta, né, às vezes para sua saúde mental, não adianta trabalhar 20 horas e nem fazer o que precisa ser feito, né, então essa rede de apoio, ela te ajuda com isso. A falta de conhecimento a gente supre, sim, com os cursos, a gente supre com os networkings, né, com alguém que já conquistou aquilo que você está querendo. E muitas vezes também a gente começa sem capital, né? Mais a ideia é legal e aí a pessoa joga de cabeça ali e não tem um tempo para fazer a maturação, aquela estruturação, né, até realmente, de fato, chegar na parte do lucro, né? Então, além disso tudo, o Qualifica, ele tem cursos para vários momentos da vida. Então, às vezes você não consegue continuar, né, pôr em prática uma ideia de negócio, porque suas finanças ainda não estão legais. Então, a gente tem uma categoria inteira dedicada a finanças, que vai desde quando você está querendo quitar suas dívidas, até quando você já tem uma segurança financeira suficiente para poder investir. Então, constrói toda essa jornada, né? E tem cursos também de gastos com a família, para ajudar até entender, né, como que você separa essas finanças ali do negócio e as finanças pessoais. E eu acho que é isso, né? Muitas vezes também a gente acha que a gente precisa de um apoio e de um reconhecimento das nossas amigas, da nossa família, que seja. E aí, né, se você é firme nessa ideia, né, de que o seu negócio ele tem tudo para prosperar e você já tem esses dados ali, você já tem essa informação, né, acho que a gente pode estar deixando sonhos morrerem por conta disso, né, e vai sem apoio mesmo, se essa ideia realmente vai fazer você uma mulher muito mais feliz, muito mais realizada. E muitas vezes esse apoio vem depois, né, quando você já começa a prosperar ali o seu negócio, e é isso, né? Você tem que se sentir estimulada, e para isso você tem que estar com a sua inteligência emocional fortalecida, você deve, né, estar com a saúde mental em dia, porque realmente todos esses fatores, né, eles levam, além da carga de trabalho, a carga mental também, né, que é essa soma, né, essa soma de todas as demandas que você tem e que de alguma forma afetam e abalam o seu emocional. Então, refletir sobre tudo isso, né, inclusive sobre o que é produtividade mesmo. Às vezes a gente acha que produtividade é fazer muita coisa, fazer um monte de coisas diferentes, e não é. A produtividade é você fazer uma coisa muito bem feita, que ela acaba desencadeando coisas positivas em outras áreas da sua vida. Eu falei, né, das finanças. Às vezes, você está num trabalho que você gosta e tal, mas suas finanças não estão ok, então acaba que as finanças atrapalham a sua concentração no trabalho, e aí vira aquela bola de neve, né? Então, quando você sabe que tem uma área na sua vida que você precisa trabalhar, você vai lá, coloque ela em ordem, que consequentemente outras áreas da sua vida também vão começar a deslanchar, né? Então, quando a gente olha para o viés do crescimento profissional, seja ele se você vai empreender ou não, acho que é muito isso, né?
a maternidade ou a nossa feminilidade, qualquer coisa que seja, só nos empodera, né? É um impulso e não um empecilho para que a gente conquiste esses espaços e faça aquilo que a gente quiser fazer de uma maneira muito mais consciente, com saúde, com inteligência, com propósito, com planejamento, né? E realmente com uma estrutura que permita que a gente vá em busca desses sonhos. Muito legal. Adorei suas falas, Sara. Você falou tantas coisas tão importantes, né? Fico aqui pensando assim, várias, você trouxe ciladas, né? Assim, a coisa do você vai ter tempo para você. Não, gente, você vai dormir e acordar pensando no seu negócio, né? É igual, imagino que seja como ter filhos, né? Que vocês que são mães sabem, né? Dorme e acorda, né? Pensando na cria, né? Assim, a todo momento aquilo é muito importante. No empreendedorismo, mesma coisa. E a coisa do dinheiro, né? Assim, esse é o meu segundo empreendimento. O meu primeiro empreendimento eu era muito novinha, tinha pouquinho. Assim, eu comecei adolescente fazendo coisas e juntando dinheiro, até que eu montei uma marca, até que a marca eu consegui abrir o MEI, tive colaboradores, mas eu fiz um curso maravilhoso no Sebrae. Na época a gente tinha que ir fisicamente ao Sebrae, não tinha coisa online, muito maravilhoso, mas eu fui totalmente sozinha, assim, minha mãe não tinha condições de me ajudar, não era um sonho dali, ela só me incentivou, né? Vai, filha, vai fazendo. E num dado momento o meu desequilíbrio foi o financeiro, porque eu não imaginava que você tinha que ter tantas, né? Toda a legislação de moda, era uma empresa de roupas, toda a legislação já ia ali em cima de tudo que eu ganhava, e aí eu tomei trauma, queria CLT para o resto da minha vida. Falei, nunca mais eu vou mexer com isso. E essa fase, né? Pós 35, eu e minha sócia, nós sentamos falando, vamos fazer uma coisa organizada. Então a gente levou 3 anos para abrir o negócio ainda não gera lucro, está se pagando ainda. Levamos 3 anos e ambas continuamos nos nossos empregos, porque ainda não deu tempo, né? Não deu para, né? Mas dormimos, sonhamos, mas como você disse, né? Assim, a coisa do mesmo jeito que temos ali as fraquezas, né? Que é esse mundo corporativo, um mundo regulatório, que é muito difícil, mas tem também essa coisa da potência de fazer alguma coisa que te faz sentido, né? Assim, então, eu acho que uma dica, né? Vocês começaram falando sobre isso, assim, o que a pessoa pode fazer é não empreender por empreender, né? Assim, também. Se você vai se lançar alguma coisa, por favor, você vai tomar seu coração, sua vida, todo mundo que vai estar ao seu redor vai te ouvir falar sobre aquilo, vai viver aquilo, provavelmente vai fazer algum job para você, né? Minha sócia está lá, o marido dela trabalha mais na loja do que ela mesma, porque ela está dando aula ainda. Então, assim, escolha uma coisa que realmente faça sentido, nem que seja assim, para alcançar alguma coisa que você queira, mas que seja alguma coisa, não vou te chamar de prazerosa para a gente não romantizar trabalho, mas pelo menos seja alguma coisa que você tenha afinidade, porque, né, sem tesão, a gente não faz nada, né? Assim, de filho, a coisa, a negócio. Então, é verdade. Acho que é um jeito bom de começar a pensar, né? É verdade. Tem coisa que brilha tanto o nosso olho e a gente vai se apagando, né? Se anulando, porque acha que não é suficiente, porque acha que a gente não vai ter apoio, porque acha que a gente não tem tempo, não tem dinheiro. Na verdade, a gente não tem prioridade, né? Porque se aquilo ali arde o seu coração, coloca prioridade naquilo, né? Tudo que a gente coloca foco, aquilo ali amplia. De alguma forma, você vai só ver aquilo, você vai só estudar aquilo, você vai procurar pessoas que estão falando daquilo, então você vai se motivar por isso, né? Então, é isso. Às vezes podem haver pausas, mas você perde a partir do momento que você desiste. Então, é isso. Você não pode desistir. Você pode fazer né? Ter momentos que você vai parar e vai se dedicar, vai colocar foco em outra coisa, que às vezes é mais urgente naquele momento. Mas que a gente nunca esqueça dos nossos sonhos, da potência que a gente tem, que muitas vezes a gente acha que não, mas a gente tem sim, de levar nossos sonhos em diante. E principalmente quando é um passo muito grande, né? E um passo muito grande na vida de uma mulher é o quê? A maternidade, é abrir um negócio, muitas vezes num ambiente que não é propício. Então, é isso, gente, não desista, porque se ainda brilha seu coração é porque faz sentido, né? Exatamente. Movimento gera movimento, gente. O não, a gente já tem. Então,
vamos sair buscando, talvez, o sim, quem sabe, mais tarde, mas o movimento é importante. Lei da física está aí para provar, né? Nós somos feitos de átomos, porque a gente está aqui, ó, em movimento, a gente só não está vendo. Então, com as ideias, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, assim. Só pegando da experiência, não sei nem se o nosso, né, o tempo tá como que vocês programaram, mas assim, eu e minha sócia, a gente brinca que a gente sentou a primeira vez para bolar um plano para dominar o mundo. Aí a gente ficou criando várias ideias, 1 ano de reuniões, e vamos fazer isso. E aí, num dado momento, a nossa primeira ideia era tipo, não ia dar certo. E aí nós marcamos um café para poder discutir a ideia, só que ambas fomos para o café pensando, eu vou ter que dizer para ela que eu não estou afim de fazer isso. A gente foi, assim, super, as duas, assim, mesmo sendo amigas íntimas, a gente não queria ferir todo o trabalho que tinha sido feito. E aí, num dado momento, eu puxei o assunto e falei assim, amiga, sério, não vai dar certo. E aí eu também sou canceriana, também já explodi a mesa, falei, não. Ela falou assim, amiga, eu tô assim há tempos querendo falar com você. Aí eu falei assim, o que a gente gosta? Ela falou assim, eu quero coisa de arte, eu quero respirar outra coisa, já que é para sair do mundo corporativo, eu não quero criar outra coisa para a mesma lógica de trabalho. Aí começamos. E aí ela brinca, porque eu que faço as artes e ela é uma super curadora e lida muito com a comunicação. E aí a gente brincava que ela me mandava as referências e eu falava assim, isso é fácil de fazer, a gente faz. Tudo que eu pegava para fazer, eu falava, não, isso aqui é fácil de fazer. Óbvio que não, né? Eu ganhei muita porrada, por isso que levou muito tempo até chegar no formato. E acredito que agora, 5 meses depois da loja aberta, a gente já está com milhões de coisas para mudar, assim. 1 semana antes da loja abrir, a gente trocou a placa porque a gente trocou o nome do negócio. Então, assim, calma, ninguém vai morrer se você tiver que mudar de ideia. Eu brinco que a arquiteta fez um modelo que ela falou assim, olha, isso aqui, se vocês precisarem depois alugar para outra pessoa, dá para virar um café, não sei o que. Eu falei assim, amiga, cansamos, já abre um café, cansou, já abre um negócio. Se houver fôlego, dinheiro e vontade, ninguém precisa, a gente tem que dar satisfação de ninguém para nada. Assim, eu acho que a gente cria muito uma expectativa do que o outro está pensando e a gente deixa de fazer porque a gente fala assim, e se eu fracassar? E aí, assim, eu acho que a maturidade vai deixando a gente entender assim, se eu fracassar, fracassei, gente, que problema. Né? Então, assim, é isso, assim, tira a expectativa lá do alto, bota ela bem aqui, assim, na realidade, e deixa o sonho, né, sua luz, mas a expectativa não cria, só vai. E é isso, assim, e quebrar a cara faz parte, levar porrada faz parte também, e é divertido. Eu e a Silvia, a gente pediu que a nossa loja chama Museu Imaginário, então a gente brinca que é tipo como se fosse um museu, é uma lojinha de museu, só que o museu não existe, ele é só imaginário. E aí eu lembro que a primeira compra que a gente fez, toda loja de museu tem lápis, né? Aí a gente comprou os nossos lápis. Na hora que chegaram os lápis, era um montinho assim, desse tamanhozinho, uma coisa que era nada. E a gente chorava de rir, de tanto que a gente fez pompa sobre aqueles lápis assim, a gente não tinha dinheiro para comprar 1000. A gente comprou, sei lá, 100. E era aquele pacotinho tímido, e a gente achando que ia chegar os lápis do museu. E a gente chorando de rir, falando assim, gente, é isso, o sonho é isso, assim. Um dia, quem sabe, vão ter milhões de lapisinhos, mas agora é o que deu para fazer. Então, bora, se divertir, se levar menos a sério, né? Enquanto estiver dando, né? Assim, é claro que se a coisa explode, aí, né, a gente toma as medidas na seriedade, mas é isso. Ô, Flávia, acho que é uma coisa que é importante, é que você até falou assim, se fracassar. Sinceramente, eu não considero como fracasso. E rever esses pontos ao longo do caminho é sinal de muito amadurecimento e de um conhecimento muito vasto daquilo que está vivendo, sabe? O que para uma pessoa pode ser considerado como fracasso, até na sua própria fala, e se eu fracassar? Gente, isso não é um fracasso. E não tem vergonha nenhuma de virar e falar assim, olha, isso aqui que eu fiz não chegou no resultado que eu esperava, e é por isso que eu estou revendo, eu estou revisitando e estou ressignificando aquilo ali. O exemplo que você deu ali daquele espaço físico, ele é muito legal, né? Porque ele também é cambiante. Ele pode ser hoje um museu, amanhã ele pode ser um café, amanhã eu já posso pensar, sei lá, numa loja de outra coisa. Não quero mais café, vou abrir uma cervejaria, ou não tem nada a ver com isso, vou fazer uma coisa totalmente revolucionária. E eu acho que é muito legal, e isso vem muito do contemporâneo, né? E olha que curioso, quando a gente fala da palavra museu por si só, a gente já lembra o quê?
quê? De coisas mais antigas, antiquários e tudo mais, como na verdade não é. Ele é mais contemporâneo do que poderia ser. Olha que sorte do destino, assim, né? Então, assim, acho que não tem fracasso nenhum nisso, muito pelo contrário, é só te parabenizar por todo esse trabalho. Acho que Belo Horizonte, assim, é muito grata, né, por sua loja existir, e quem ainda não conhece, fica aí o convite para que visitem. Pode seguir também o @Museu Imaginário, não é isso? Me corrija se eu estiver errada. Imaginário. Museu Imaginário, para todo mundo aí seguir no Instagram, já ficar acompanhando também as novidades. E agradecer mais uma vez a sua participação. Acho que foi um momento muito gostoso, assim, pelo menos para mim, um bate-papo muito leve, coisas que abrem muito a mente da gente, né? E para quem está ouvindo também, eu acho que vai estar lá efervescendo de tanta informação, mas que é muito legal também. Assim, meu muito obrigada aqui em nome do time da Qualifica. Sara, com você. Flávia, muito obrigada. Eu acho que também foi um bate-papo bem leve, motivador, porque a gente conversando aqui já me deu ideias, né? Criativas. Eu acho que é isso, essa conexão que faz a gente criar essa rede, né? E se fortalecer os nossos objetivos e realmente nos inspirar. E é isso, você é uma inspiração para a gente e a gente espera em outras oportunidades também te ver aqui pelo Qualifica. Gente, olha, eu que agradeço, espero que eu não tenha sido muito confusa nas falas, confesso, faz um tempo que eu não participo de um momento como esse, mas para mim também foi uma delícia, adorei trocar com vocês, adorei os lugares que vocês foram colocando assim a cabeça, né, minha cabeça para pensar junto, assim, acho também que vou sair daqui também cheia de ideias e muito inspirada pelas falas de vocês. Super obrigada pelo convite, viu? Espero que a gente faça boas conexões, sempre. Obrigada. É isso, obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.